Olá, eu voltei para te ajudar. E para quem não me conhece, eu me chamo Lisiane Celete, eu sou psicóloga e estou desde o início da pandemia fazendo vídeos para te ajudar. E hoje, infelizmente, eu preciso falar sobre um assunto que é dolorido, que é difícil, que traz dor, que traz decepção, mas que nós precisamos falar. São as pessoas perigosas, as chamadas psicopatas ou sociopatas, que é sinônimo uma da outra. Em alguns países chamam de sociopata, outros de psicopata, mas são pessoas que têm dificuldade de viver na sociedade. São pessoas que são desprovidas de alguns sentimentos nobres. Então, na minha clínica terapêutica, eu sofro muito quando eu encontro pessoas vítimas destas pessoas aqui. Nós achamos que os psicopatas, os sociopatas, elas estão nas penitenciárias, são aqueles perigosos, os maníacos do parque. Não. Muitos estão ao nosso lado. Muitos estão nos nossos trabalhos, nas repartições públicas, dentro das famílias ou dormindo ao lado na nossa cama. Infelizmente eu tenho que falar isso. Porque as pessoas chegam para me pedir ajuda que já estão acabadas, devastadas, destruídas, não sabem mais o que fazer para se reconstruir. A bondade, o amor, o arrependimento, a compaixão, a empatia faz parte da nossa essência, faz parte da nossa natureza, é uma constituição nossa. E nós fomos feitos para o outro. Nós fomos feitos para viver em sociedade, para vivermos em comunidade, para vivermos em família, para vivermos em equipe. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. E o problema está que algumas pessoas têm uma ausência de algumas características e capacidades para viver com o outro. Então eu diria que todos nós temos uma vocação geral, que eu diria, que seria amar, cuidar. Cada um com o seu talento, cada um com os seus dons vai canalizar isso conforme as suas habilidades, as suas capacidades. Então nós somos pessoas com a essência boa. Inclusive, esse vídeo com certeza vai ser para as pessoas do bem, para as pessoas que têm amor no coração, para as pessoas que precisam entender como que essas pessoas funcionam. Nós precisamos nos precaver para sofrermos menos e para que evitarmos as possíveis consequências. O que você vai fazer, eu não sei, se você identificar que convive com alguma pessoa. Você precisa de ajuda, de um profissional qualificado para que você possa pensar, raciocinar, refletir para entender como que você vai agir daqui para frente. Então vejam, eu não quero assustá-los, porém a prevalência em pesquisas mostram que 3% atingem homens e 1% atingem mulheres desta ausência ou que são classificadas pessoas perigosas. Então vejam, é muito pouco, não é? O problema é que as pesquisas são muito difíceis de serem realizadas. Por quê? Porque essas pessoas geralmente elas não têm necessidade de ajuda. Elas estão sempre certas e elas não reconhecem nenhum erro. Elas nunca têm culpa. Então é difícil fazer pesquisas com elas, né?
Eu vou explicar um pouco como é feito, como que se faz algumas pesquisas, geralmente nas penitenciárias, porque as pessoas que estão aqui em volta de nós, elas não admitem um erro, elas estão sempre certas. E as pessoas que me procuram ajuda e procuram ajuda nos vários âmbitos que estão disponíveis as ajudas, é porque elas querem viver melhor, é porque elas têm algum remorso, é porque elas têm alguma culpa, é porque elas querem se dar bem, elas querem viver harmoniosamente. E aí elas buscam ajuda. Eu quero que você me ajude a me dar bem com meu esposo, onde que eu estou falhando, com meu filho, o que eu posso ser melhor. Então as pessoas normais, elas buscam ajuda porque elas querem ser melhores. Já essas pessoas aqui chamadas de sociopatas, porque tem uma patologia na convivência, elas não buscam ajuda. Então, eu acredito que sejam muito mais que esse número aqui. E são 3 níveis dessas pessoas, o leve, moderado e severo, como se fosse 1, 2 e 3. O grau leve, que nós chamamos de leve, mas que deixa consequências devastadoras nas pessoas, destrói pessoas, já é suficiente um grau leve para destruir famílias, trabalhos, uma carreira profissional, porque tem pessoas que não aguentam conviver com pessoas maldosas. Então, veja, como eu estava falando da essência do ser humano, da nossa essência, é natural nós vermos um sofrimento, vermos alguém sofrendo e faz parte de nós corrermos para ajudar. Alguém cai na rua, esse ímpeto, a gente nem pensa. É rápido, a vontade de ajudar, ver alguém chorando, a vontade de dar um abraço, ver alguém com algum tipo de sofrimento, nós nos sensibilizamos. Isso é o natural, essa é a nossa consciência, nós nos sensibilizamos com o outro. Empatia é o sentir o sentimento do outro, é o reconhecer a dor do outro em mim. Então, isso é que nos faz vivermos em harmonia. Veja, o que nos faz vivermos em harmonia, nós precisamos. Para vivermos em harmonia, precisamos do arrependimento, precisamos sentirmos culpa de alguma coisa, reconhecer que a gente errou, precisamos de compaixão. E claro que nisso tudo está o amor. Para nós vivermos, eu tenho que reconhecer que eu errei, eu preciso me arrepender, eu preciso ter compaixão das pessoas que também falham, que é normal falhar, é normal reconhecer. Precisamos ter compaixão com as pessoas que reconhecem que ela errou, que ela falhou e que ela pede desculpas, que ela reconhece, não necessariamente num primeiro momento, mas as pessoas normais, todas reconhecem, todas reparam o seu erro, a sua falha. Então, precisamos ter compaixão delas e nisso tudo está a nossa capacidade de amar. É impossível uma pessoa querer ser melhor se não tem arrependimento. A gente só quer melhorar se nós nos arrependemos de alguma coisa, se a gente reconhece que errou, olha, eu estou muito sem paciência, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo lidar direito no meu relacionamento, eu estou cobrando demais, eu com os meus filhos, eu estou muito irritado, eu estou sentindo muita raiva, então eu preciso de ajuda. Ou seja, reconhecer, se arrepender de alguma atitude, não tem como nós sermos melhores, nós avançarmos. E para conseguirmos também melhorar, é imprescindível a capacidade de amar. E estas pessoas não têm. Estas pessoas não se arrependem, estas pessoas não sentem culpa, não têm compaixão e não amam. Elas são desprovidas do amor. Elas são desprovidas da capacidade de amar. Elas não sentem. Existe uma ausência de sentimento nelas. Elas, na verdade, são frias, calculistas, egoístas,
buscam o próprio prazer em tudo, querem vantagem, tudo elas querem vantagem, prazer. São sedutoras, manipuladoras. É muito difícil perceber que essas pessoas estão mentindo. Sedutoras, manipuladoras, mentirosas. Como eu disse, é muito difícil. Elas mentem, elas nos convencem da mentira. E geralmente essas pessoas, o que elas querem? Elas querem vantagem, elas querem prazer, elas querem benefícios para si próprio a todo custo e querem poder. E para elas conseguirem isso, sabe quem são as pessoas que elas ficam de olho? As pessoas bondosas, as pessoas generosas, as pessoas de bom coração, as pessoas que têm os sentimentos mais nobres, as pessoas que às vezes, muitas vezes, têm até dificuldade de dizer não e caem nas armadilhas dessas pessoas. Essas pessoas nos convencem, elas são ardilosas, elas fazem teatro. E se precisar, eles não reconhecem nada aqui, mas se precisar, eles são capazes de pedir desculpas por alguma coisa para te enganar, para me enganar, para enganar você. E a gente cai, como nós temos compaixão, como nós temos amor, como a gente perdoa, a gente cai de volta. Nós acreditamos no ser humano. Nós acreditamos, eu acredito no ser humano. Por que eu acredito no ser humano? Porque 97% das pessoas são boas. Nós temos que acreditar nos seres humanos. Mas nós precisamos entender que essas pessoas existem e elas estão em volta de nós. Então nós precisamos identificá-las para não cair, porque elas vão acabar conosco. É um conjunto de características destas pessoas. Não é fácil fazer um diagnóstico desses, não é fácil, porque elas nos enganam, elas são as pessoas, são predadoras sociais com jeito humano, elas são sedutoras, as conversas delas, as histórias delas, qualquer um de nós caímos nas conversas. Então é difícil identificar. Então nós não podemos confiar em tudo que as pessoas dizem, precisa de tempo. Uma amizade precisa de anos para ser construída e você abrir sua intimidade, sua casa. Precisa ver a história pregressa dessa pessoa, o passado dessa pessoa, como que ela é, como que ela fez. Às vezes muitas pessoas, isso acontece muito em relacionamentos afetivos, na área profissional, no trabalho, tem muita gente assim. Na área afetiva, por exemplo, as pessoas mentem, não querem que conheça a família, inventam histórias da família, se faz de coitadinho. Uma outra característica, geralmente essas pessoas aqui, elas se fazem de vítimas, de coitadinhos, contam histórias, você fica com dó, eu fico com dó delas, e daí a gente acolhe. São pessoas folgadas, são pessoas que se aproveitam de tudo do outro. Não são capazes de se colocar no lugar do outro. Elas vão roubar teus sonhos, elas vão roubar teu trabalho, elas vão roubar a tua energia. E sabe sempre o que parece? Que nós somos os culpados. E daí a gente não consegue agir naquele nível daquela maldade, naquele nível daquela frieza. São pessoas extremamente frias. É como se o cérebro delas é gelado. Então, nós precisamos ser muito frios também para podermos brigar com uma pessoa dessa. E daí a gente começa a brigar ou começa a falar porque a gente não consegue, porque a gente tem que ser ruim como ela. E nós não conseguimos, daí vem a culpa. E muitas vezes vem um sentimento de culpa por eu não conseguir, e a pessoa faz a gente se sentir culpada, ela inverte a culpa para nós. Elas são dissimuladas, elas são cínicas, elas são debochadas. E elas invertem a culpa para nós. Então
Então é importante você conhecer que essas pessoas existem, ficar atenta a elas, perceber que se você já foi atingida, já foi lesada, prejudicada pela companhia, pela convivência de uma pessoa dessas, para você identificar que a culpa não é sua. Existem pais de famílias assim, mães de famílias assim, líderes religiosos assim, políticos com esse perfil aqui, no teu ambiente de trabalho, colegas de trabalho que querem vantagem, que querem o poder, que querem subir à custa do outro, que denigrem, que fazem intrigas, que fazem fofocas. As pessoas são pessoas extremamente inteligentes, a razão deles funciona muito bem. Não são pessoas loucas, não são pessoas com demência, elas não têm nenhum sofrimento. Elas não sofrem, como às vezes um transtorno de humor, uma depressão, ansiedade, uma esquizofrenia, não. E elas têm consciência do mal que elas fazem, é tudo premeditado. É tudo pensado. Inclusive, elas pensam que elas vão mentir para se sair de determinada situação. Elas não têm remorso nenhum. Elas são desprovidas de todos os sentimentos nobres. É triste você ver um pai de família fazendo isso. E aí você vai me perguntar, mas por que casa? Casa por interesse. Casa por um sentimento de posse, porque casar e ter família e ter filhos vai projetar para a sociedade. Vai criar um status na sociedade, não, mas essa pessoa tem família, essa pessoa tem filhos. É sempre para buscar vantagem. Não é por causa de um laço afetivo. Ele não casa ou ela não casa para ter laços afetivos, mas para ter um interesse, por interesse, para ganhar algo, para ter um determinado poder, para ter uma determinada ascensão. É triste, são pessoas assim que não têm escrúpulo de nada, pessoas encrenqueiras, pessoas que criam confusão também, pessoas com problemas financeiros devem e não tem nenhum peso na consciência por terem problemas financeiros, por lesarem, usam os outros, criam situações para tirar o dinheiro, são estelionatários. Mentem descaradamente. E se você descarar, eles não sentem nada. Se você desmascará-los, eles não sentem nada. É triste ter que fazer um vídeo desse, sabe? Mas eu sofro quando eu vejo uma pessoa de bem, uma pessoa de bom coração, uma pessoa generosa ter sido lesada por uma pessoa maldosa. Eu sofro muito e esse vídeo é para isso, é para você que já sofreu, é para você de bom coração, de coração generoso, que se arrepende, que reconhece a sua dificuldade, que tem compaixão, que pede perdão, que quer ser uma pessoa melhor, que tem a capacidade de amar, que tem os sentimentos mais nobres dentro de você. Não vale a pena, você merece ser protegida de tudo isso aqui. E aí você começa a se perguntar por que as pessoas são assim? Acredito que já está vindo essa pergunta para você. Por que as pessoas são assim? Então tem muitas pesquisas, algumas dizem que o meio faz, que o psicopata, essa frieza é gerada pelo meio, outros mostram que ela é biológica, que a pessoa já vem assim. Uma das pesquisas feitas é que existe, uma das pesquisas feitas com ressonância magnética, então foi colocado um número de pessoas para fazer ressonância e é apresentado situações de uma tragédia ou contado uma história para essas pessoas, um grupo de pessoas, aleatoriamente, nem sabem quem que é psicopata e quem que não é. Então é mostrado algumas imagens e no momento que a ressonância está acontecendo, as pessoas que se sensibilizam com a notícia triste, que se sensibilizam com uma tragédia, o cérebro tem uma reação.
diferente de outras que são frias, que não tem nenhuma reação a nível fisiológico, a nível da amígdala, que é como se fosse o coração do cérebro. A amígdala não é a da garganta, existe uma parte no nosso cérebro que é responsável pelo processamento das emoções. Processamento de todos os sentimentos bons. Também as emoções, medo também, tudo isso é processado na amígdala. Então, não tem função nenhuma quando as pessoas frias estão sendo submetidas à ressonância magnética. Um outro exame também, uma outra verificação é que algumas pessoas entrem. Então, essas pessoas ali que estão na ressonância, o companheiro ou a companheira delas está do lado de fora. E é dito daí para eles, é contada uma história que essas pessoas estão sofrendo por alguma coisa. Agora você vai imaginar que a sua namorada, que a sua companheira, que o seu companheiro está sendo assaltado, que ele está sendo levando uma surra, enfim, é colocado uma situação de dor para o seu companheiro. A pessoa que está na ressonância magnética e que é uma pessoa que tem os sentimentos nobres, normais, do amor, da compaixão, da sensibilidade e da empatia, ela sofre. E mostra de volta essa parte do cérebro com algumas funções, com algumas características, elas são manifestadas no cérebro, inclusive. As pessoas frias, elas não manifestam. Não tem funcionamento. Então, isso foi uma forma de uma pesquisa que foi feita. Então, assim, isso é a prova de que nós somos feitos para o outro, para nos sensibilizarmos com o outro, como se o nosso sentimento que passa no nosso cérebro se identifica com o sentimento que está dentro do outro. Eu reconheço a dor do outro dentro de mim. E a pessoa que não sente, ela não reconhece a dor do outro dentro dela por essa ausência, por esse defeito de fábrica que tem ali nessa funcionalidade da amígdala. Então, algumas pesquisas mostram isto também. Existem algumas... Então, assim, não tem cura. Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para vocês. Por que não tem cura? Porque não tem sentimento. Porque não tem emoção, não tem dor, não tem arrependimento. Não se sensibiliza com a dor do outro. Pode ver uma tragédia na frente e não tem problema nenhum. São tantas histórias de frieza. Eu poderia aqui ficar muito tempo falando para vocês das histórias de pessoas frias que não se compadecem com o sofrimento do outro, não se compadecem com o sofrimento de um animal, são cruéis. E nós já podemos falar em crueldade, nós já podemos identificar algumas crianças, adolescentes com um perfil psicopata. Nós não podemos falar, não podemos dar um diagnóstico de psicopatia, nenhum tipo de diagnóstico de uma patologia emocional, do comportamento, antes dos 18 anos. Você fala transtorno de conduta. Mas o que já dá para perceber mais ou menos a partir dos 8 anos, as crianças que são... Porque a criança, ela introjeta a moral, o certo e o errado, a partir dos 8 anos. Até anterior a isso, ainda ela faz por curiosidade algumas coisas, a moral vem de fora. A partir dos 8 anos, ela já tem capacidade de introjetar o que é certo, o que é errado, a moral. Se ela continua agredindo, sendo cruel com os animais, fazendo crueldade com as crianças, brigando com as crianças, batendo, mordendo, infringindo regras, transgredindo regras, você já é preciso ficar muito atento ao comportamento dessa criança lá na fase adulta. Aí, o que pode ser feito é amenizar as consequências na vida adulta dessa criança. Por exemplo, que
crueldade que nós mais vimos hoje nas escolas, os bullying. Uma criança, um adolescente tirano, maldoso, frio, perverso, que sente prazer com o sofrimento do outro, pega aquele colega, aquela criança que às vezes é tímida, que às vezes é mais frágil, é mais quietinha, ou às vezes que tem um estereótipo diferente do outro, ou é muito magro, é muito gordinho, ou é mais gordinho, ou tem o cabelo de outra cor. Pegam essas crianças, fazem chacota, humilhações, fazem crueldades. Tem prazer com a dor do outro. Isso aí já pode ser um psicopata em potencial. Eu estou falando que é para alertar. Nós temos que alertar nossos filhos, nós temos que estar de olho nas crianças, nessas crianças inocentes, de bom coração, generosas, aquela criança quietinha, generosa, o outro vai lá e se aproveita dessa bondade e às vezes cria um grupo, né? As pessoas acham engraçado como é que essa criança tem coragem de fazer essa maldade. Porque transgride aqui dentro os sentimentos nobres das crianças também. Aquilo vira às vezes até assim, dão risada. Como é que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Porque eu não tenho coragem. E aí ele acaba ganhando um certo poder, né? Ele acaba ganhando um certo poder. Porque é o valentão, porque é o bonzão. E outros acabam tendo medo dele. E aí ele começa a manipular, seduzir também já na infância e na adolescência e assim vai. Muito bem. Infelizmente, mais uma vez eu digo para você que nós temos que falar desses assuntos, nós temos que nos precaver. Não é fácil falar disto, admitir que o ser humano pode ser assim, mas tem seres humanos que são assim, e eu vejo muitas mulheres que estão casadas com homens assim, perversos, frios, calculistas, egoístas, maldosos, frios ao extremo, e muitas vezes você pensa que o casamento é para toda a vida. Tem limites. O sofrimento tem um determinado limite, a não ser que a pessoa quer ser mártir, mas tudo tem limites. As consequências são devastadoras para as famílias, para os filhos. Deixam marcas, às vezes irreversíveis, conviver. Os pedófilos são pessoas perigosas, são psicopatas os pedófilos. Por quê? Porque eles não têm compaixão. Eles não sentem a dor do outro. Eles não têm capacidade de se colocar no lugar do outro. Não se sensibilizam com a dor do outro e ganham o próprio prazer às custas de uma criança. Querem ganhar vantagens no sentido do seu prazer. Os psicopatas são... os pedófilos são psicopatas. E aí tem muitas pessoas que se aproveitam da bondade, da generosidade. Tem muita gente folgada, sabe, que enrola, que conta história, que faz a gente se sentir com dó. A gente sente dó das pessoas e eles se aproveitam disto. Então, assim, como reconhecer uma pessoa? Como reconhecer um psicopata, uma pessoa? Ela precisa ter várias dessas características que eu disse aqui. Ela precisa... ter um discurso de vítima, de vitimismo, que é um coitadinho, que as pessoas já fizeram muito mal para ele conta histórias que o nosso coração fica assim, a gente chora com as histórias que contam, e essas maldades, essas friezas aqui, sabe? Então, e olharmos para a história passada dessas pessoas. Às vezes tem crueldades no passado. Então é uma forma, não é? Mas você não vai fazer um diagnóstico sozinha ou sozinho, você não vai chegar a essa conclusão sozinho. Você precisa de ajuda e nós precisamos nos prevenir destas pessoas
Então, mais uma vez, esse meu vídeo é para você que tem um coração bom, é para você que tem os melhores sentimentos. Continue sendo generoso, continue sendo bondoso, continue perdoando, continue se arrependendo, continue reconhecendo as tuas falhas. Não deixe disso. Nós precisamos nos arrependermos, pedirmos perdão, precisamos da compaixão, da empatia para vivermos, para podermos estabelecer relacionamentos afetuosos, harmoniosos, laços afetivos. Eu tenho falado muito que a nossa força nesse momento difícil de crises, em qualquer outra crise, o que mais nos fortalece são os laços afetivos. Só que essas pessoas não têm laços afetivos. Então nós precisamos reconhecer, não generalize que todas as pessoas são assim, não. Tem pessoas que têm dificuldades, tem pessoas que têm registros, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de demonstrar um arrependimento, de expressar um sentimento, mas não quer dizer que ela é psicopata, não. Precisa ter um conjunto e uma história de maldades, uma história de friezas. Não é que, às vezes, as pessoas têm registros negativos, traumas que não deixam ela tem dificuldade de reconhecer uma falha, mas ela não é maldosa, mas ela não é fria. Então, para você poder fazer essa avaliação, você precisa de ajuda. Não faça sozinha, não julgue ninguém sozinha ou sozinho. Peça ajuda se você está num relacionamento assim, no teu trabalho. As pessoas no trabalho, na área profissional, elas criam intrigas, elas falam mal de você para o seu chefe, elas vão querer subir à sua custa, elas vão se aliar às pessoas, são puxa-sacos, são pessoas que bajuladores com interesses. São pessoas interesseiras, que vão ficar amiguinho do chefe, do gerente, do diretor, do presidente da empresa, para tirar você. E às vezes você que colocou ela lá, ela vai te tirar. Então não deixe de ser bom com quem você precisa ser bom. Continue sendo generoso, generosa, amorosa, perdoe, tenha compaixão, ajude. Seja solidário, tenha empatia por quem merece esse sentimento nobre que você tem. Agora, essas pessoas de maldade extrema, frias, elas não merecem, não adianta que você só vai perder tempo com elas. Mas não generalize, tem pessoas que têm sofrimento, que elas não são maldosas, elas têm sofrimento. Então não vamos aqui fazer injustiça com ninguém, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é te ajudar a se libertar da garra de uma pessoa perigosa, a se libertar da sedução dessas pessoas e não cair com facilidade. Cuidado, cuidado. Eu acredito no ser humano, eu continuo acreditando no ser humano, não teria sentido o meu trabalho como psicóloga se eu não acreditasse no ser humano. As pessoas mudam, as pessoas evoluem, as pessoas crescem emocionalmente, crescem na capacidade de amar, crescem na capacidade de perdoar, são capazes de se arrepender, de reconhecer, de recomeçar. É tão lindo ver as pessoas recomeçar a amar, recomeçar a perdoar, a abraçar mais, a criar laços afetivos, a elogiar, a gratidão. Ter gratidão, reconhecer o que o outro faz pra gente de bom. Os psicopatas, eles não reconhecem nada, só se eles tiverem interesse para manipular você. Então, continue sendo tudo de bom que você é, mas com a pessoa certa, com as pessoas que merecem. Muito bem, eu espero que eu tenha te trazido uma luz, que eu tenha te trazido mais um conhecimento. Nós precisamos conhecer para não sofrer ou para evitar sofrimentos. Esse é o meu objetivo, é ajudar, só ajudar. Então, eu vou ficar por aqui. Fique com Deus, que Ele continue te abençoando, te protegendo destas pessoas perigosas, maldosas, frias, mas continue amando, continue sendo generoso, não desista. Vale a pena.
E até o nosso próximo encontro.